Opa, teacher! Que bom ver você aqui de novo. Pedro aqui. E eu sou o teacher Gabriel. E se você está acompanhando a semana Teacher 10 em 30, parabéns! Você já deu um passo super importante rumo a uma vida com mais liberdade, mais alunos e mais resultado com as suas aulas particulares de inglês. Hoje a gente chega na segunda aula dessa jornada, onde a gente vai te mostrar, na prática, os primeiros passos para faturar R$ 10.000 por mês, trabalhando menos de 30 horas por semana com aulas particulares de inglês. E se você achou a primeira aula boa, se prepare, teacher, porque agora a gente vai abrir ainda mais o jogo e te mostrar o caminho com clareza e simplicidade. Ah, e só para lembrar, né, no final da aula de hoje a gente vai liberar a segunda parte da senha para você conseguir destravar o presente especial que preparamos para você. Então já fica ligado até o fim e se ainda não entrou na comunidade do WhatsApp, corre lá, porque é lá que o presente vai ser entregue. Beleza, teacher? Bora começar então. Ser um teacher 10 em 30 não é um milagre, enriquecimento fácil ou fórmula mágica. É um processo simples e eficiente que, se feito com vontade e determinação, pode transformar a sua vida, teacher. E é importante lembrar, você não precisa acreditar apenas na gente. Quem diz isso são os próprios professores que já passaram por essa jornada e começaram a ver o resultado de verdade. Olha só. Fechar 4 alunos aí, né? Tem um faturamento total de quanto desses 4? No meu montante total, eu fechei 4.600. Pelo menos 160, porque eu dou a alunos individuais, né? E também em turmas. Era cerca de R$ 1.700, R$ 1.800, antes de eu entrar no VDI. E agora eu tô fazendo aí praticamente 5.500. Antes, meu valor da minha hora-aula era R$ 50, e agora eu tô fazendo em 75. Eu tinha 4 alunos antes de entrar pro VDI, agora eu tô com 11. Quanto que você já conseguiu fazer nessas últimas semanas aí em contratos com alunos novos? Então, nesses últimos 30 dias, né, da última semana especificamente para cá, em 6 meses, em contrato de 6 meses, eu já faturei mais de 6 mil, quase R$ 7.000, 6.700, mais ou menos. Antes de entrar no VDI, meu faturamento era menos de R$ 1.000. Agora eu posso dizer que está mais de R$ 3.000. Minha aula antes era cobrando R$ 40 a hora-aula. Hoje já está R$ 75 a hora-aula. Antes eu estava com um aluno, hoje já estou com 6 alunos. Com essa hora-aula eu não preciso trabalhar tanto. Hoje já está bem mais tranquilo a minha agenda. Quanto que era sua hora-aula antes? Minha hora-aula, eu achava que era maravilhoso, era R$ 60. E quanto tá a sua hora-aula hoje? Hoje em dia eu tenho um aluno pagando R$ 120 a hora-aula, mas assim, contando com os alunos antigos, e hoje em dia minha média tá R$ 90, assim. Daniel, quanto que você faturava antes de entrar no VDI? Em torno de R$ 1.700 com os meus alunos particulares. E hoje, depois de 4 meses no VDI, tá quanto? Em torno de 8.000. E o método Teacher tem funcionado para todos os tipos de professores de inglês. Os professores mais jovens que estão começando no caminho, como o Daniel, o Henrico e o Paulo, e também para professores mais experientes, com 15, 20 anos de experiência, como a professora Simone e a professora Yara, que vocês estão vendo aí na tela, que tem se destacado com alunos acima de R$ 100 a hora e estão voando aqui junto com a gente. Teachers, na primeira aula, a gente foi bem direto ao ponto e revelou os 6 principais erros que impediram a gente, e também impedem muitos professores por aí, de alcançar o objetivo de faturar mais de R$ 10.000 por mês, trabalhando 30 horas semanais ou menos, com aulas particulares do conforto da sua casa. A gente começou falando, né, de um erro que parece até uma virtude, teacher. Estudar muito, mas esquecer que dar aulas de inglês e viver de aula de inglês são coisas completamente diferentes, ok? O professor se dedica, faz curso, busca ser o melhor possível, mas não consegue sair do lugar. E por quê? Porque não aprendeu a se posicionar, a mostrar valor e precificar com estratégia. Fica dando voltas e acumulando frustrações. Depois, mostramos o perigo de viver só de indicação passiva. Funciona até que por um tempo, mas ela não traz aquela segurança que a gente gosta. Basta perder 2 ou 3 alunos e o caos começa. Você entra no modo desespero,
baixa o preço, manda mensagem para tudo quanto é contato, tenta tapar o buraco, mas tudo é só reação. Não é um plano de verdade. Falamos também sobre o erro de aceitar qualquer aluno a qualquer preço, em qualquer horário. Resultado, agenda até que meio cheia, mas sem paz e sem lucro. Você se sente escravo da própria rotina. E o que era paixão acaba virando mais que um peso, um fardo. Um outro erro comum é achar que você precisa virar um influencer ou um blogueiro na internet. Você começa a postar sem estratégia e se frustra por não ver resultado. E acha que o problema é você. Mas o problema não é você não, teacher. É a falta de direção. Criar conteúdo sem saber para quem e para quê é só desperdício de energia. E ainda teve o erro clássico de precificar só por hora. Você troca o seu tempo por dinheiro, mas o tempo é limitado, teacher. E se você só vende a hora, vira mais um. Os alunos não enxergam valor no que você faz, só enxergam o preço. A relação fica frágil e aí qualquer coisa é motivo para cancelar as aulas. E por fim, a gente falou da falta de posicionamento. Quando você não se posiciona como único, como especialista em algo, você vira genérico, invisível. Mesmo sendo um bom teacher, ninguém enxerga o seu diferencial. E aí, você entra na guerra de preço, perde confiança e se pergunta se fez a escolha certa em ser um professor de inglês. Teacher, foi uma aula profunda, com muito conteúdo. E se você não viu, vale muito a pena assistir. E se viu, aproveita esse momento para refletir. Qual desses erros você mais se identificou? Porque entender onde que você está errando é o primeiro passo para mudar de vez. Hoje, a gente vai mostrar o outro lado da moeda. O jeito certo de construir uma carreira com mais liberdade, mais alunos e renda previsível com aulas particulares. E o mais importante, tudo que a gente vai te mostrar aqui funciona na prática. Funciona mesmo se você não tem muitos seguidores, mesmo se você nunca investiu em anúncio, ou mesmo que hoje você esteja começando do zero ou se sentindo perdido. E pode ficar tranquilo, você não vai precisar virar um vendedor ou virar um blogueiro para fazer isso. Vai ser leve, natural, do seu jeito. E a primeira coisa que eu tenho para te falar, teacher, o primeiro jeito certo é indicação ativa. Muitos professores ainda acreditam que indicação é algo que simplesmente acontece. Mas esse é o erro. Ficar esperando. Esperando que alguém indique, que alguém comente, que um aluno traga o outro. Mas isso não é sustentável, teacher, porque dessa forma você não tem controle nenhum sobre o seu crescimento. É como plantar uma árvore e ficar esperando chover ao invés de ir lá e regar você mesmo. Você fica só na esperança. Isso causa ansiedade e insegurança, principalmente quando uma coisinha que seja começa a acontecer fora do esperado. Um aluno que você achava que estava adorando as suas aulas e do nada pede cancelamento. Ou outro que some sem nem dar satisfação. Ou até mesmo aquele que diz que vai tirar umas férias sem ter dado nenhum aviso prévio antes. Daí, você precisa repor o valor que esses alunos pagavam com urgência para poder recuperar sua renda, mas fica sem saber o que fazer. O jeito certo é agir com estratégia, é parar de depender de indicação passiva e passar a fazer indicação ativa, trazendo controle do seu crescimento para suas mãos. Essa estratégia da indicação ativa eu aprendi com uma grande referência em vendas no mercado, quando participei de um projeto de vendas com Flávio Augusto, um bilionário do ramo de inglês que cresceu usando essa estratégia, conseguindo milhares de alunos todos os meses, enquanto paga lá a hora-aula dos professores que trabalham para ele. Eu mesmo, durante um ano trabalhando no projeto, consegui mais de 1.000 contatos e fiz mais de 80 vendas, tanto para a escola quanto para mim mesmo, depois que eu saí do projeto. E você, teacher, também pode mudar esse jogo e usar esse método para conseguir os seus próprios alunos, sem depender de escola ou de outras pessoas.
Entenda isso de uma vez, teacher. Você não precisa de milhares de alunos. 30, 40 alunos já podem transformar totalmente a sua vida financeira. E se com essa estratégia é possível vender para milhares de pessoas que vão estudar em uma escola, você, como professor particular, já está muito na frente, porque você tem algo que as escolas não têm, que é uma conexão real e genuína com cada aluno. E isso faz toda a diferença. O primeiro passo para você poder começar essa transformação, teacher, e agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, é mudar uma ideia que muitos professores têm, de que você só pode pedir indicação para quem já é seu aluno. Você pode conseguir muito mais contatos falando com outras pessoas além deles, como amigos, familiares e até mesmo seus colegas de trabalho. Uma grande vantagem de ser professor de inglês é que todo mundo vai precisar de inglês em algum momento da vida. E todo mundo já sabe disso. Então, posso te afirmar com segurança que tem pessoas nos contatos dos seus amigos e conhecidos que precisam de inglês hoje, agora. E você só não fala com eles porque não sabe ir ativamente até esses contatos. Então, ao invés de ficar sentado esperando as pessoas indicarem você, você pode conseguir centenas de indicações de forma muito mais ativa. E a melhor parte, sem tirar R$ 1 do seu bolso. Então agora, eu vou te ensinar a conseguir pelo menos 100 novos contatos ainda esta semana, para os quais você poderá apresentar o seu trabalho. Para começar, o que você vai fazer? Você vai separar uma lista de 20 pessoas. Lembre-se que nessa lista terá os seus alunos atuais, mas você não precisa ficar limitado apenas a eles. Você pode também colocar os seus ex-alunos, familiares, amigos e outros colegas de trabalho. Então, você vai conversar com cada uma dessas 20 pessoas. Você vai explicar que está com um novo projeto de inglês, que tem gerado muito resultado para os seus alunos. E vai perguntar se a pessoa está disposta a te ajudar com o projeto. Provavelmente, nesse momento, ela vai achar que você quer vender algo para ela. E aí é onde está o pulo do gato. Ao invés de você vender as suas aulas para os seus amigos e conhecidos, a ajuda que você vai pedir, e que, inclusive, eles já se comprometeram em ajudar, é de passar para você de 5 a 10 contatos para que você possa conversar e apresentar o seu projeto. Você vai explicar para essa pessoa que não precisa se preocupar se quem ela indicar vai aceitar ou não fazer aulas com você. Você precisa apenas do nome e telefone e que você vai entrar em contato. E quem precisar de inglês, você vai ajudar. E quem não precisar, você não vai ficar insistindo. Como são seus amigos, são seus familiares, são colegas, não tem por que eles não te ajudar. E se você tiver alguma insegurança em fazer isso, o que você pode fazer também é oferecer um bônus especial que será apenas para as pessoas que foram indicados por esses seus amigos e conhecidos. Assim, eles vão poder sentir que eles estão ajudando alguém ao passar o contato deles para você. Com a abordagem certa, teacher, você pode conseguir de 5 a 10 contatos de cada uma dessas pessoas que você conversou. E isso faz com que você já tenha de 100 a 200 nomes para poder mostrar o seu trabalho, sem precisar tirar R$ 1 do bolso, apenas com os relacionamentos que você já tem hoje. Depois de entrar em contato com essas indicações, você vai e conduz elas para uma aula experimental, onde você poderá ajudá-las a se tornar os seus futuros alunos ou alunas. Agora imagina, teacher, se você conseguir transformar, vamos dizer, de 5 a 10% desses contatos que você recebeu em alunos, o que é bastante possível, tá? Você pode, em poucos dias, já ter conseguido de 5 a 10 alunos novos. Alunos que você pode fazer o trabalho da indicação ativa novamente,
se tornando assim, então, um ciclo virtuoso que não acaba. Para mostrar que isso realmente funciona, olha a experiência do Daniel, que começou a aplicar esse método apenas há alguns meses. Me fala um pouco da sua experiência com a indicação ativa. Eu não sabia, não tinha essa noção de que eu podia fazer essas coisas para poder conseguir mais alunos. E eu fiquei pensando várias vezes, será que eu devo fazer? Será que eu devo fazer? Até que eu pus em prática, depois de pensar muito, e percebi que deu resultado. Quantos alunos você conseguiu só com a indicação ativa? Praticamente todos os alunos que eu tenho. Então, tipo assim, eu tava com 6. Aí eu tô hoje com 24. E quanto você teve que tirar do seu bolso além da mentoria para conseguir esses 18 alunos? Ah, nenhum, nada. Zero. Quanto que era a sua hora-aula antes? Minha hora-aula, eu achava que era maravilhoso, era R$ 60. E quanto tá a sua hora-aula hoje? Hoje em dia eu tenho um aluno pagando 120, Daniel, quanto que você faturava antes de entrar no VDI? em torno de R$ 1.700 com os meus alunos particulares. E hoje, depois de 4 meses no VDI, tá quanto? Em torno de 8.000. E você, teacher, assim como o Daniel, com essa estratégia, sem aparecer nas redes sociais, sem gastar absolutamente nada, já pode começar a conseguir muitos alunos pagantes, só com uma boa ativação da sua rede. Esse tipo de resultado só é possível porque, ao ter sido indicado, seu potencial aluno já vai te enxergar como autoridade. Porque pensa comigo, teacher, alguma pessoa indica algo ruim? É claro que não. Então, se você foi indicado, quer dizer que você é diferenciado e melhor do que outras opções. Agora nós vamos para o segundo jeito certo, que é você usar o Instagram para atrair mais alunos, com estratégia. Tá? Essa é uma das grandes viradas de chave. Você não precisa ser blogueiro para poder atrair mais alunos. Você só precisa usar o Instagram como uma vitrine inteligente. Você se considera um bom professor? Eu tenho plena certeza que sim. E se você é um bom professor, você precisa dar a oportunidade das pessoas conhecerem o seu trabalho, pois assim elas vão se identificar e querer fazer as aulas com você. Uma das formas mais simples para você poder fazer isso é construir uma vitrine com pelo menos 25 a 30 posts bem feitos e convidar muitas pessoas a ver essas vitrines. Porque o grande problema não é ter pouco conteúdo no Instagram, e sim é ter conteúdo que ninguém vê. Mas provavelmente você pode estar se perguntando, ok, então como que eu faço para que muitas pessoas vejam o meu Instagram então? Será que eu vou precisar aprender a viralizar um vídeo? Ou preciso sair por aí falando de assuntos polêmicos e tentando chamar a atenção de qualquer jeito? Ou até mesmo preciso ficar anos postando conteúdo até ter milhares de seguidores e então começar a vender? Nada disso. As redes sociais, elas só existem porque existe um mundo por trás de tudo isso, que pouquíssimos professores de inglês realmente conhecem. Mas aqueles que conhecem conseguem surfar a onda de braçada. E esse é o mundo dos anúncios online. Imagina, teacher, uma máquina que se você coloca R$ 10 nela, ela te volta 20. Se você colocar 50, ela volta a 100. Se você colocar 100, volta a 200. Essa é a mágica das redes sociais se você souber fazer anúncios da forma correta. Porque quando você anuncia, você obriga o Instagram a levar o seu vídeo ou post para milhares de pessoas que vão ser os seus potenciais futuros alunos. E se lembra lá do nosso problema inicial, né? De que ninguém vê o seu conteúdo. Bom, os anúncios resolvem esse problema. Com valores a partir de R$ 6 por dia, você pode chegar a milhares de pessoas. E ainda mais, com um anúncio simples, você consegue alcançar exatamente quem tem interesse nas suas aulas. Você é professor de business? Você pode focar seus anúncios para esse público, ou se você dá aula focada em viagens, também é possível. Ou você pode até mesmo querer ensinar, por exemplo, brasileiros que vivem no exterior. Sim, você pode anunciar para eles e encontrar pessoas que pagam em dólar. Vamos a um exemplo prático para que você consiga entender. Se você cobra entre R$ 40 e R$ 80 por aula,
e você investir cerca de R$ 300 no mês, basta você fechar um aluno, que faça ali pelo menos 1 hora por semana, para recuperar esse valor naquele mesmo mês. Agora imagina só, colocar na máquina R$ 500 e voltar 2.200. Seria ótimo, não seria? Foi exatamente isso que aconteceu com o Teacher Maicon. Olha só. Com apenas R$ 500 investidos, assim como você pode ver na tela, o Teacher Maicon conseguiu fazer R$ 2.200 formando uma turma, sem precisar de milhares de seguidores. E como ele tem um formato de aulas estratégico, ele conseguiu ganhar mais sem necessariamente aumentar muito as suas horas dando aula, porque ele encaixou os alunos em uma turma. Então, teacher, você só precisa saber fazer do jeito certo, com estratégia. E talvez agora você possa estar pensando, tá bom, Pedro, entendi. E de onde eu vou tirar o dinheiro para investir no Instagram? E essa é uma excelente pergunta, que é resolvida de uma maneira muito simples, através da indicação ativa que eu acabei de te ensinar alguns minutos atrás. Conseguindo mais alunos sem nenhum custo. E desse valor novo que você conquistou sem nenhum gasto, você pode, por exemplo, pegar 10% para investir e fazer com que esse dinheiro cresça muito mais. Isso, teacher, é trabalhar com planejamento, com um caminho claro a ser seguido. É ter um plano e saber exatamente o que fazer. E não ficar tentando um monte de coisa de maneira aleatória só no desespero. A união dessas estratégias é muito mais eficiente do que você ficar esperando indicação ou ficar postando aleatoriamente, torcendo para alguém entrar em contato. Porque vamos combinar, você está no caminho para ser um teacher 10 em 30 e não vai mais ficar dependendo da sorte, não é mesmo? Você vai passar a ter lucro previsível, estabilidade e controle. E isso é totalmente possível quando você faz do jeito certo. Então, teacher, chegando para essas milhares de pessoas todos os dias por meio dessas estratégias, muitas delas vão se identificar com você. E com essas pessoas se identificando com você, vai ficar muito mais leve para convidá-las para uma aula experimental, para então ajudá-las a se tornar seus alunos. E aqui vem um outro ponto-chave. Essa aula não é apenas uma aula de inglês experimental. Ela, para ter o sucesso real, ela precisa ser uma Golden Offer. E teacher, é agora que a gente vai então falar do terceiro jeito certo, né, para se tornar um Teacher 10 em 30, que é falar sobre Golden Offer. Então, agora que você já sabe atrair alunos novos e tem uma boa vitrine no Instagram, as pessoas vão começar a chegar interessadas no seu trabalho, teacher. Ter um alto volume de pessoas interessadas é muito importante, mas não é o suficiente. Você precisa mostrar que as suas aulas resolvem o problema delas e que você tem um diferencial em relação aos outros teachers. Para isso, é fundamental ter uma Golden Offer, uma aula demonstrativa irresistível que faz o aluno valorizar o seu trabalho e reconhecer a sua autoridade. A Golden Offer nada mais é do que uma aula demonstrativa de alto impacto, feita para que o possível aluno feche ali na hora, sem deixar para pensar para depois. Enquanto muitos gurus dizem que você deve cobrar pela sua aula demonstrativa, afinal de contas, né, o médico também cobra a primeira consulta. Nós fazemos diferente. Eu, por exemplo, eu estou disposto a pagar para que as pessoas me vejam fazendo a minha Golden Offer. A minha Golden Offer é tão boa, mas tão boa, que a maioria dos alunos que vêm fecham as aulas comigo. Eu prefiro investir para que muitas pessoas vejam a minha aula do que cobrar e falar só com poucas pessoas. Porque eu sei que eu recupero tudo que eu investi quando essas pessoas fecham comigo a mensalidade. Aqui na escola, por exemplo, nós investimos mais de R$ 10 mil por mês na internet, para que as pessoas agendem uma aula demonstrativa. E com a Golden Offer, retornamos mais de R$ 100 mil por mês. Mas nem sempre foi assim, tá, teacher? No começo,
a gente investia ali R$ 500 por mês, R$ 600 por mês. Em poucos meses, a gente já estava investindo R$ 1.000 por mês e já estava voltando ali em torno de 20 mil só de aulas particulares. Colocando 1.000, voltava em torno de 20 mil. Então, teacher, como que você pode pegar a sua aula demonstrativa comum, igual a qualquer outro teacher por aí, e transformar em uma golden offer que realmente se destaca? Primeiramente, tenha uma promessa clara e alinhada com o seu nicho. Se você ajuda iniciantes, sua promessa deve falar com quem está começando do zero. Se o seu foco são profissionais da saúde, que têm bastante dinheiro, a promessa deve ser falada diretamente com profissionais dessa área. Se você é especialista em provas de proficiência em inglês, fale sobre os resultados esperados nessa prova. A promessa precisa ser simples, clara e direta, para que gere conexão imediata com o possível aluno. Depois, prove que você é capaz de entregar o que promete. Um depoimento ou então alguma explicação prática que demonstre como que o resultado é possível e como que você consegue fazer isso. Além disso, você tem que ter também a sua história muito bem estruturada. Você tem que contar a sua história. Porque contar a sua história, ela vai fazer com que você se conecte com o possível aluno. As pessoas prestam muito mais atenção em histórias e elas conseguem se enxergar durante a história. Por exemplo, na minha Golden Offer, né? Eu conto que o meu pai é professor de inglês e que mesmo assim eu não consegui falar inglês. Eu fui o melhor aluno em todas as matérias na escola, menos no inglês. Eu tentei ter aulas de inglês particulares, eu tentei ter aulas de inglês em escolas tradicionais, nada funcionou comigo. E quando eu vou contando a minha história para o meu aluno, né? Meu aluno está pensando assim, nossa, eu também tentei de tudo e também não deu muito certo. Nossa, se ele, que tinha um pai professor de inglês, não destravou com os métodos tradicionais por aí, e ele só conseguiu destravar mesmo com a metodologia XYZ, eu acho que eu também vou conseguir com essa metodologia dele. Ela vai se conectando comigo, a pessoa vai se conectando. Lógico, assim, que não eram todos os alunos, mas muitos dos meus alunos fechavam comigo só por causa dessa conexão com a minha história. Antes mesmo de saber do preço. Eles diziam assim, você é meu teacher. Eu nem sei o quanto que você vai cobrar, mas eu gostei de você. Eu sei que você vai me ajudar a atingir meus objetivos. E eles falavam isso, teacher, simplesmente porque eles se conectaram com a minha história. E não é qualquer história não, tá? Existe uma estrutura certa para gerar esse efeito, fazendo com que o aluno sinta mais confiança, antes mesmo de saber do seu preço. Além disso, teacher, você precisa ter um conteúdo bem estratégico. A maioria dos teachers simplesmente abrem ali uma aula demonstrativa, entregam qualquer conteúdo do seu material. Mas não é bem assim que funciona, não. O conteúdo certo precisa ser estratégico. Ele mostra como que o seu método é diferente e melhor do que outros métodos mais tradicionais por aí. Esse conteúdo ele tem que ensinar algo real, mas ao mesmo tempo ele tem que vender a sua metodologia. O segredo é bem simples. Eu uso um exercício do meu livro para ensinar, e enquanto eu ensino, eu vou explicando como que o meu método funciona e por que ele gera resultados. O aluno sente que ele está tendo uma aula de verdade, mas a aula é, na prática, uma grande vitrine do meu método. Existem vários tipos de conteúdos estratégicos já validados, usados por dezenas de teachers, que encantam os seus futuros alunos enquanto eles estão ali ensinando. E lembre-se, teacher, a aula demonstrativa por aula demonstrativa, qualquer um dá. Mas uma golden offer, com conteúdo estratégico, é bem raro de ver. E quem usa, fatura muito mais alto. E depois que você, então, contou a sua história, entregou um conteúdo de valor estratégico, o aluno já entendeu a sua metodologia e viu a sua aula ali na prática. Agora é hora de mostrar o que está incluso. Porque você não vai só vender a sua aula particular, certo? Então você tem que montar um pacote especial, com benefícios extras, além da aula ao vivo. Quando possível, o aluno percebe todo o valor do pacote que você montou, ele naturalmente vai pensar assim, putz, isso tudo aí deve ser caro demais. E é exatamente isso que você quer, ancorar o valor lá no alto. E aí depois,
você apresenta o preço real. Essa ancoragem faz a percepção de valor disparar. Diga algo como, especialmente para você hoje, tudo isso, todo esse pacote fica por apenas... E aí você fecha na hora, durante a sua Golden Offer, durante a sua aula demonstrativa. Muitos professores têm medo de fechar. Mas a Golden Offer, ela foi desenhada para receber um sim ali, no final da aula demonstrativa. Pega esse sim com confiança e sem medo, teacher. Quando você vai para a aula demonstrativa com estratégia, ela converte demais. Vale muito, muito, muito a pena. Porque você vai se destacar de todos os outros professores. Uma coisa eu te garanto, se aplicar esse passo a passo, você vai sim ter resultado. Não tem como dar errado. E olha, a gente aqui, né, já te mostrou o máximo que dava até aqui. Mas a verdade é que, com um tempo limitado aqui dessas aulas, é impossível explicar todos os mínimos detalhes, todas as estratégias e caminhos que a gente gostaria. E a gente sabe disso e tá tudo bem, tá bom, teacher? Até porque, a essa altura da jornada, a gente já percebe que algumas pessoas, talvez até você, já entendeu que precisa de algo mais estruturado, mais profundo, mais completo. Por isso, decidimos desenvolver o Viver de Inglês, uma mentoria personalizada, onde a gente pega você pela mão e mostra passo a passo como aplicar tudo isso que você aprendeu aqui e muito mais. Mas calma, teacher, não é sobre isso que a gente quer falar agora, ok? A gente vai explicar tudo direitinho na próxima aula. Como que funciona, para quem que é, como participar e tudo mais. Por enquanto, só queria que você soubesse que essa porta existe. E se você sentir que é para você, ela vai sim estar aberta. Então, vamos agora recapitular rapidinho o que você aprendeu conosco aqui hoje. A gente começou te mostrando que não basta apenas evitar os erros, é preciso seguir um caminho que funciona. Depois, também te apresentamos os jeitos certos, que a gente e outros professores estão usando para construir uma carreira sólida, com previsibilidade e liberdade de verdade. Você viu como trabalhar indicação ativa de forma estratégica para atrair alunos mesmo sem aparecer nas redes sociais, como usar o Instagram do jeito certo, com foco em resultado e sem virar blogueiro para ter que atrair alunos e conseguir fazer isso com consistência. Também como usar a estrutura da Golden Offer para transformar curiosos em alunos comprometidos, sem ficar parecendo vendedor. Se em algum momento desse vídeo você pensou, caramba, agora fez sentido, ou é disso que eu estava precisando, então você já está no caminho certo. Estar aqui, você já deu o segundo passo. Isso já te coloca na frente da maioria dos professores. Mas segura aí, porque a jornada ainda não acabou. Na próxima aula, você vai entender como tudo isso se conecta. Vai ser diferente. Uma conversa mais aberta, mais direta. A gente reuniu as principais dúvidas que surgiram nas últimas aulas. Dúvidas que talvez sejam exatamente as que você está tendo na sua cabeça agora. Tipo, será que isso funciona para mim? E se eu não tiver muitos seguidores? Como que eu começo do zero? A gente vai responder tudo, sem enrolação e sem filtro. É a aula mais esperada por quem está quase pronto para dar o próximo passo. Mas ainda tem uma pontinha de insegurança. E, teacher, como prometido, está aqui a segunda parte da senha para você garantir o seu presente. A senha é 10, o número 10, tá certo? Então já anota para resgatar o seu presente. Teacher, então uma boa noite para você que ficou com a gente até agora. Pode acreditar, só de você estar aqui, você já está na frente de muita gente que nem começou. Beleza, teacher? See you na próxima aula. See you, guys.